Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, foi definido alguns alvos que irão fazer parte, liderar essa reformulação no departamento de futebol do Vasco, como eu já venho falando nos meus últimos vídeos, do topo até a base. E esses alvos são um treinador e também o diretor executivo. Para a diretoria executiva, Alexandre Matos, o diretor que atualmente está nos Estados Unidos, um profissional muito gabaritado, com passagens aí por América Mineiro, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Palmeiras, clubes inclusive do futebol inglês, tem grandes chances sim de estar presente na diretoria do ano de 2022, e também o Gustavo Morigono, um grande treinador que está fazendo um excelente trabalho pela equipe do Coritiba, fazendo inclusive com que o Coxa chegue à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, está sendo sondado pelo Vasco, e inclusive o empresário do treinador se posicionou sobre a situação, deixando bem claro, o empresário dele é o mesmo do que o do Matias Galarza. Então realmente, quem sabe, a gente já pode ter novidades aí nessa próxima semana sobre a chegada de dois profissionais para o departamento de futebol do Gigante da Colina. Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, porque o vídeo está repleto de notícias. Além disso, é claro, muitas outras novidades, falar sobre renovação de alguns atletas, final de contrato, jogadores indo embora, jogadores chegando. O dia está muito agitado no Vasco, e a gente vai trazer todas as notícias para você. Então, torcedor, se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Gigante. A sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Também deixe o seu like e o seu comentário sobre o que você acha da chegada desses dois possíveis profissionais para a próxima temporada. Tanto o Alexandre Matos para a diretoria executiva, quanto também do Gustavo Morigono. Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, agora sim, começar as notícias e trazer logo a primeira notícia aqui do nosso vídeo, falando sobre a pasta da diretoria executiva. O nome para substituir aí o antigo diretor executivo Alexandre Pássaro é o do Alexandre Matos. Eu já falei sobre ele em alguns outros vídeos, ele vem sendo assunto inclusive na grande maioria do torcedor vascaíno, no meio da torcida, né? Realmente é um profissional muito gabaritado, passagem por grandes clubes do futebol brasileiro, tem 4 brasileiros inclusive já conquistados em suas passagens tanto pelo Cruzeiro quanto pelo Palmeiras, e 2 Copas do Brasil. É um diretor, aliás, que costuma montar elencos muito competitivos, elencos fortes, tanto com pouco dinheiro quanto também sem dinheiro. Ele sabe trabalhar nessas situações, ele realmente está aí dando a entender que gostaria muito de trabalhar no Vasco. Ele, segundo notícias, deu algumas declarações a pessoas próximas que estaria disposto a trabalhar no Vasco para essa próxima temporada. O Vasco é um clube grande, ele quer voltar ao mercado e ver no Vasco essa grande oportunidade, pois caso venha fazer um trabalho de excelência, pode abrir novamente as portas do futebol brasileiro e até mesmo do futebol internacional para o profissional. Inclusive, segundo notícias, a diretoria agrada muito na contratação do Alexandre Matos, pois ele tem o perfil que agrada essa atual diretoria do Jorge Salgado, por ser, além de um executivo experiente, que já trabalhou em grandes clubes, também ser um executivo que está livre no mercado, o que acabaria facilitando na sua contratação. Até o momento não houve ainda um contato com o Vasco, já foi deixado bem claro nos meus últimos vídeos, mas há sim um interesse por parte da diretoria na sua contratação, e também há um interesse da parte do próprio Alexandre Matos de estar no Vasco nessa próxima temporada. E caso isso venha acontecer, o Vasco vai começar a implementar a sua mudança no departamento de futebol. A diretoria está completamente disposta a colocar em prática isso que está aparecendo aí para vocês na imagem. Para quem não está entendendo, esse era o cronograma, era a estrutura do futebol que a diretoria do Jorge Salgado, a chapa mais Vasco, gostaria de implementar dentro do clube. O futebol ser liderado por um VP, ter um CEO de futebol abaixo do vice-presidente e abaixo do CEO ter 5 outros diretores. O diretor técnico, o diretor da base, o diretor da base, diretor ou diretora para o feminino, o diretor administrativo e o diretor de mercado. Infelizmente, o Vasco não fez nem um pouco dessa estrutura aí, muito boa, inclusive, bem estruturada nessa temporada de 2021, porque chegou o Pássaro, comandou praticamente tudo e chegou apenas um outro diretor para as categorias de base no lugar do Carlos Brasil. Fora isso, nada aconteceu, o Vasco tinha uma estrutura muito ruim e parece que agora o objetivo da diretoria é colocar em prática esse modelo, trazendo primeiro esse diretor executivo e a partir daí trazendo um CEO de futebol, trazendo também um VP de futebol, até porque o Alexandre Matos, mesmo tendo um trabalho como diretor executivo em outros clubes, ele pode chegar para ser o CEO de futebol do Vasco da Gama. A gente vai informando vocês, mas a grande chance sim da gente ter o profissional na próxima temporada. A diretoria apenas agora está aguardando
aí definir qual poderia ser o seu cargo para entrar em contato e começar as negociações. E com relação também ao novo treinador, o grande nome é o do Gustavo Morigono. Está atualmente no Coritiba, fazendo um excelente trabalho, levando o Coritiba à Série A do Campeonato Brasileiro e tem trabalhos por outros clubes. Já trabalhou na seleção paraguaia sub-17, sub-20, já trabalhou também no Libertad, em vários clubes muito conhecidos do futebol sul-americano. É um ex-jogador, é um técnico que entende muito, um paraguaio que começou a sua carreira ali no ano de 2013 e está em ascendência na sua carreira e teria como principal objetivo, é claro, subir nela, treinar um grande clube do futebol brasileiro, inclusive, e o Vasco poderia ser esse grande clube. Em contato com Regis Marques, empresário do treinador, do Gustavo Morigono, e também empresário do Matias Galarza, meia paraguaio que está no atual elenco do Vasco, ele disse o seguinte, afirmou, primeiramente, Gustavo está bem empregado, mas terminou a frase com as seguintes palavras, o Vasco é sempre muito sedutor. Então, quem sabe isso pode aí acabar fazendo com que o Gustavo Morigono saia de um time que está indo para a Série A e retorne para a Série B para treinar o Vasco da Gama, até porque tem no elenco o Matias Galarza, um jogador paraguaio que tem como empresário também o Regis Marques, e tudo isso pode facilitar na chegada do Gustavo para o Gigante da Colina na temporada de 2022. Deixa a sua opinião aqui embaixo, quem sabe o Vasco contratando já nessa próxima semana ou nas próximas semanas, almejando, definindo e trazendo um treinador para a temporada de 2022 e também ou o diretor, um profissional para o cargo, que no caso é o Alexandre Matos, de diretor executivo, ou para o cargo de CEO do Vasco. E com relação ao topo que eu falei agora e após isso, né, falar sobre a base, falar aí sobre os jogadores. Ao contrário, né? Eu falei sobre a base, sobre a estrutura do futebol e agora falar sobre o topo, que são os atletas que entram em campo. Segundo notícia, apenas 4 jogadores têm ali confirmado que estarão presentes nessa próxima temporada. Nenê, que tem contrato até o final de 2022, Sarrafiori, Matias Galarza e Riquelme. De resto, a grande chance de praticamente todos serem enxugados do atual elenco. Leandro Castan, que tem contrato até 2022, MT, Juninho e todos os outros que encerram seu contrato em 2021. A lista de dispensa atual já está grande. Conta aí com jogadores como Hernando, Léo Jabá, Michel e Andrei e o diretor executivo Alexandre Pássaro e o treinador Fernando Diniz. Primeiramente, falar sobre o Andrei. Vocês muito provavelmente já ouviram falar sobre isso, mas muitos também não ouviram. O Andrei não pertence ao Vasco da Gama ainda, tem contrato até o final desse ano, mas não irá vestir a camisa do Vasco na temporada de 2022. Essa foi uma notícia confirmada ontem pelo GE. O Andrei não vai renovar o seu contrato e estará de saída ou para um clube do futebol europeu ou até mesmo para um clube de Série A do Campeonato Brasileiro, mas a tendência é que ele encerre a sua passagem aqui no Vasco jogando essas 3 últimas partidas. O Internacional deixou bem claro que não procurou o Andrei para o contratar, mas ele muito provavelmente terá o seu destino em clubes como esse, Inter, Santos, que já buscaram aí algum contato nesses últimos meses sobre o volante, cria das categorias de base do Vasco da Gama, que após 17 anos estará deixando o clube. Tem 23 anos, 155 partidas e 11 gols marcados. É um vascaíno de coração, como o próprio falou. A gente fica muito triste porque eu realmente acho que o André é bola, mas acabou não rendendo no Vasco. Então o melhor tanto para ele quanto para o clube é que ele siga a sua carreira em outro lugar. E também com relação a outros atletas, há sim uma dificuldade para renovar com alguns jogadores, principalmente aí com o Vanderlei, com o Hernando, Marquinhos Gabriel e o Zeca. Sobre a situação desses atletas, há uma dificuldade para renovar, pois o Vasco, é claro, primeiramente não quer a renovação desses jogadores, mas esses jogadores, algum deles pelo menos, querem ficar no Vasco. O Vasco não tem a obrigação de renovar tanto com o Marquinhos Gabriel quanto com o Zeca, primeiramente, porque havia na cláusula contratual uma meta ali a ser batida, né, para que essa renovação pudesse acontecer. A meta foi batida, número de jogos, alguns dados, etc. Porém, o acesso não aconteceu, o que era fundamental para que a renovação automática também acontecesse. Então, devido a isso, muito provavelmente Marquinhos Gabriel e Zeca estarão de saída do elenco do Vasco. Hernando, os representantes já deixaram bem claro que não entraram em detalhes, né, sobre como está o contrato do jogador, mas afirmaram que o Hernando não vai renovar para a temporada de 2022. Vanderlei não bateu também as metas estipuladas no seu contrato para que a renovação automática acontecesse. A sua permanência vai ser conversada entre a diretoria, mas a grande chance, realmente, a maior chance é de que ele saia do atual elenco e não esteja mais no Vasco no ano de 2022.
2022. Então a gente vai esperar, vai aguardar, grande chance de mudanças gerais aí no elenco do Vasco para a temporada de 2022. E a grande preocupação atualmente nesse atual elenco é sobre o Germancano argentino, grande artilheiro aí da equipe vascaína, fez muitos gols nessa última temporada, principalmente na de 2020, e tem o seu contrato sendo encerrado no final de 2021. No final desse ano, o Germancano não pertence mais ao Vasco. A diretoria, antes de renovar o contrato com ele, precisa quitar uma dívida que atualmente está na casa dos 3,5 milhões de reais. Somente após pagar todas essas dívidas, aí vai haver essa tentativa de renovação com o empresário do jogador. Parte desse valor alto aí é devido à variação do dólar em relação ao real, quando o Germancano foi contratado no Vasco no ano de 2019. Essa dívida aí engloba de 3,5 milhões, algo de salários do mês de setembro, outubro, novembro, dezembro e do 13º, algo que o Germancano não recebeu ainda e o que deve receber do Vasco até o final de 2021, além também, é claro, do ano passado. Então uma dívida alta que o Vasco fez, o Campelo deixou de pagar muitos salários no ano de 2020 e acabou infelizmente tendo que essa diretoria arcar com as consequências. O Vasco tem interesse na renovação, mas depende inclusive até mesmo do próximo diretor executivo, do próximo treinador, que muito provavelmente chegará nessas próximas semanas, já definirá, e aí sim, dependendo do aval desses profissionais, iremos ter a renovação ou não do argentino. Corda bamba para ele e corda bamba também para muitos atletas do atual elenco do Vasco. Uma renovação geral irá acontecer, é realmente isso que já era necessário ter acontecido há muito tempo no Vasco para que as coisas voltassem a andar. Uma estrutura muito boa, muito competente, e a gente espera que ela venha a ser realmente colocada em prática dentro do Vasco da Gama. Mas esse foi o vídeo, torcedor. Desculpe por não ter colocado nenhum vídeo hoje pela parte da manhã, nem pela parte da tarde, somente agora. Infelizmente não consegui, mas se você curtiu, se inscreva, deixe também o seu like e amanhã, horário normal, 11 e às 6, a gente estará aqui trazendo todas as novidades do Vasco para você, torcedor vascaíno. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.